Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, em mais um vídeo aqui no canal da Roça, seu canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damasio e hoje nós vamos falar de algo extremamente importante no cultivo de qualquer planta, o controle de ervas daninhas. Mas não saia, é um assunto muito importante. Assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai mudar a sua concepção do que é e do que não é erva daninha. Vem comigo! Ouvindo ao fundo os pássaros, estamos no período de revoada. Ali são periquitos estrela ou curica estrela, como chamamos aqui na região. Comenta aí no vídeo como vocês conhecem esse pássaro. O nosso vídeo de hoje tem tudo a ver com isso que eu estou falando, com a conexão com a natureza. Porque as plantas daninhas também são chamadas de plantas invasoras, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: será que é mesmo uma planta daninha? Planta invasora de quê? Se eu desmatei, limpei a área, retirei a vegetação original e coloquei uma casa, um plantio e as estruturas no local. Quem é o invasor? Então nós temos que repensar essa concepção para poder compreender como nós podemos dominar esse sistema e favorecer o ecossistema para que trabalhe a nosso favor. As plantas que são daninhas, algumas plantas, elas têm a característica de absorver muita água, muito nutriente, concorrer pela luz e ainda liberam toxinas nos solos que vão dificultar outros vegetais crescerem ao entorno dela. Essas plantas realmente elas causam danos a qualquer cultivo e elas precisam ser evitadas. Existem outras plantas que não causam danos. Claro que se tiver em uma concentração muito grande vão competir por água, luz, nutrientes, mas se tiver em uma concentração aceitável, elas podem até favorecer a produção. E algumas dessas plantas servem até de alimentos. Vou apresentar para vocês algumas plantas benéficas que nós espalhamos pela nossa horta aqui. Você já ouviu a expressão PANC, planta alimentar não convencional? Essa aqui é uma PANC, tá? Ela é uma beldroega, da família das portulacas. Parece muito com aquela 11 horas, tá? Mas não é 11 horas. Eu tenho aqui alguns exemplares de 11 horas, que são esses. Muito semelhantes, porque são plantas da mesma família, tá? Tem 11 horas rosa, tem umas com as folhinhas mais finas, outras com as folhas mais arredondadas, tá? Não se trata dessa planta aqui. Nós estamos falando da beldroega. Essa planta aqui é um mato que cresce às vezes na calçada, ela cresce nas beiras de esgoto, tá? E aqui nós cultivamos ela porque ela serve de alimento, tá? Ela é uma PANC, planta alimentar não convencional, tá bom? Ela é espontânea, ela está em todas as regiões do mundo. Inclusive na Europa, em Portugal, por exemplo, tem uma sopa famosa que utiliza ela como ingrediente. Aqui são bolsinhas onde estão as sementes. Tá vendo aqui dentro? Ó? Aqui são as sementes. Elas se espalham com muita facilidade. Olha o tamanho da semente. Consegue ver? Dentre muitas vantagens, tem uma que eu acho fantástica. Essa planta apresenta mais ômega 3 do que algumas espécies de peixe. Tá bom? Nós vemos alguns artigos de universidade que encontraram em 200 gramas dessa planta até 400 miligramas de ômega 3. Claro que varia de 150 a 400 miligramas, porque depende do cultivo, se ela está recebendo todos os nutrientes e os cuidados. Essa aqui é uma outra PANC.
Eu não sei se você conhece na sua região, mas ela também se espalha facilmente. Aqui estão as sementes, tá? Aqui ela é conhecida como bredo. Tem esse bredo verdinho, sem espinho, tá? Ela também é consumida. É uma planta que serve de alimento, mas ela tem uma raiz pivotante profunda. Raiz pivotante é essa aqui, ó, que tem uma raiz principal longa que aprofunda e outras raízes laterais, tá? Essa raiz aqui auxilia muito para descompactar o solo. Então ela melhora o solo onde ela está e ainda serve de alimento. E se você notar as folhinhas delas, todas furadinhas, ela serve de isca para muitos insetos. Eles vêm aqui, se alimentam com essa planta e deixam a cultura que você está cultivando de lado. Nós também pegamos sementes dela e espalhamos algumas plantas pela horta. Outra punk que nós temos aqui é o João Gomes. Também é uma suculenta, ó, a segunda suculenta, a Beldroega era, né? E ela também. O João Gomes, ele melhora consideravelmente a qualidade do solo onde ele está. E é uma planta riquíssima em ferro. Ela é muito utilizada por pessoas que conhecem as punks para tratar anemia ferropriva, né? Anemia por carência de alimentos com ferro. Essa planta aqui ela é fantástica. Outra planta que nós temos aqui na nossa horta é essa planta aqui. Eu não sei se vocês conhecem, ela dá flores lindas. Ó. O nome dessa planta é Crotalária, tá? Essa planta é uma leguminosa, ela tanto serve de isca para insetos, olha aqui a quantidade de lagartas. Nós estamos ao lado de um plantio de tomate, onde o tomate não está infestado de lagartas. As mariposas colocaram os ovos das lagartas todos aqui. E como ela é vigorosa, ela não sofre tanto. Ela continua bonita. Outro inseto, um percevejo, ela atrai os percevejos, tá? Ela também é conhecida como chocalho de cobra. As sementes ficam soltas dentro dessa vargem, tá? E aí, quando sacode, ela faz um barulho semelhante ao chocalho da cobra cascavel. Por isso ela é conhecida como chocalho de cobra. Além de iscas para as lagartas, por que a escolha dessa planta? Ela é uma leguminosa. A leguminosa, eu já falei em alguns vídeos, que ela tem a característica de fixar o nitrogênio. O nosso ar, esse ar atmosférico, ele é composto, a grande maior parte por nitrogênio, mas ele é inerte, ele entra e sai dos nossos pulmões e nada acontece. As plantas também não conseguem aproveitar esse nitrogênio. Mas as plantas que são leguminosas, nas suas raízes, que é uma raiz pivotante, igual aquela que eu mostrei agora há pouco, do bredo, ela tem uma bactéria que faz uma associação harmônica com ela, que pega esse nitrogênio que está no ar e incorpora no solo em compostos que a planta pode aproveitar. Então, essa planta, ao invés de fazer mal às culturas que estão em volta dela, olha aqui, ela faz bem porque ela consegue nitrogênio para ela e nitrogênio a mais que vai sobrar no solo. Então, com ela a gente faz uma adubação verde. Outra coisa importante é combater uma praga importantíssima que inviabiliza a produção. É um verme de solo, um verme cilíndrico, que nós chamamos de nematóide. Essa planta aqui, ela expele pelas raízes substâncias que repelem o nematóide e até matam o nematóide. Existem vários trabalhos, vários artigos sobre isso. Então a crotalária está incluída nas plantas que são bem-vindas. Outro exemplo de plantas que nós temos aqui espalhadas pela horta são as plantas medicinais. Como exemplo eu vou mostrar aqui um pé de mastruz. Olha o tamanho dessa planta, enorme.
Ele é uma planta que serve para diversas coisas, combate a gripe, cicatrização, né? Tem várias indicações dessa planta. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes porque um especialista precisa falar dos remédios fitoterápicos, tá bom? Nosso objetivo aqui é o cultivo, mas nós temos boldos, temos diversas plantas que servem para tratamentos com fitoterápicos também aqui na nossa horta. Todas essas plantas que eu acabei de mostrar para vocês são consideradas plantas invasoras. Mas se você controlar a quantidade dessas plantas na horta, e se você espalhar ela por essas hortas, você ocupa espaço com ela, faz sombra, faz uma cobertura melhor do solo e evita com que as plantas indesejáveis cresçam. Eu vou apresentar para vocês duas plantas que nós combatemos bastante aqui na nossa horta. Essas sim, criarão sérios problemas se a densidade da presença delas aumentar muito dentro da horta. Vamos conhecê-las. Meu amigo, esse aqui é o capim de burro, que a gente chama aqui na região. Ele é um capim que se espalha facilmente através dos seus caules. Ó. Ele vai, enraiza aqui, cresce, enraiza de novo. Se essa planta não for controlada, ela rapidamente vai se espalhar pela horta, tá bom? Isso aqui é um problema seríssimo que pode até inviabilizar a produção. Outra planta que cria muitos prejuízos, eu já vi pessoas perdendo campo agrícola, começaram a controlar com herbicida sistêmico um campo de milho e mesmo assim, como a raiz dela é muito profunda e a batata é resistente, ela venceu o herbicida, foi ficando cada vez mais resistente e o campo foi deixado de lado, né? Foram plantar em outra área. Essa aqui é a famosa tiririca, tá? Olha aqui, ó, ela tem um rizoma e desse rizoma olha quantas mudinhas já saíram. Eu vou explicar para vocês como a gente controla essas duas ervas. E baseado nesse manejo dessas duas ervas que eu mostrei, que causam realmente danos e que preocupam na horta, você vai estudar quais são as ervas que tem aí que pode favorecer, quais são as punks, quais são as plantas que podem auxiliar no combate, no controle das ervas que criam problemas nos cultivos, e você vai aplicar as práticas conforme eu estou mostrando aqui. De um modo geral, o combate dessas ervas e de outras ervas são muito semelhantes. Essas práticas que eu vou mostrar agora, você pode generalizar, ela vai servir para a maioria das culturas que criam prejuízos no cultivo, aliado ao bom uso das plantas espontâneas. Bem, meus amigos, eu já falei para vocês das plantas que cobrem o solo, tá? Alguns plantios não cobrem tanto o solo, como é o caso de cebolinha, tá? Então uma prática que ajuda a combater essas ervas é a cobertura morta. Olha como tem poucas, ó. Aparece uma ou outra, mas a tiririca não consegue tomar de conta do canteiro, tá? Todas as vezes que a gente faz uma capina, a gente cobre com vegetal. Eu sempre priorizo utilizar uma leguminosa, mas aqui, ó, por exemplo, nós usamos capim. Nessa época tem muito capim, tá bom? Olha como tá linda a cebolinha. Você pode cobrir com um vegetal, ou tem a opção de realizar uma cobertura com a tela Sombrite, por exemplo, tá? Então não é obrigatoriamente cobertura vegetal. Aqui, ó, como cobre o solo todo, o coentro, viu como está lindo, gente? Esse manejo dá certo. Como ele cobre o solo, a gente não faz a cobertura com vegetal no solo. Onde foi colhido, ó, já está sem nada, tá bom? Mas a gente cobre por cima e assim, ó, o que aparece de ervas além da cultura que você plantou é muito pouco, tá bom? E aí a gente vai só controlando e vai tirando essas ervas que a gente não quer nesse momento no canteiro, tá? E então, agora com esses conhecimentos novos, você percebeu que nem toda planta pode ser chamada de daninha? O nome invasor é como se ela estivesse no lugar que não é delas.
quando muitas vezes nós tomamos a posição que já era dela. Então, por isso, eu prefiro chamar essas plantas de plantas espontâneas. E se a gente conhecer essas plantas, se nós tivermos domínio da técnica, nós podemos usar ao nosso favor as plantas espontâneas que podem contribuir para a nossa alimentação e para o manejo das culturas. Nós podemos utilizá-las também para ajudar no combate às plantas que nós não queremos no nosso plantio. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e despertado uma outra visão sobre as plantas espontâneas. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque o seu like é importantíssimo para fortalecer o nosso canal. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, com todos que vocês acharem que interessa esse assunto. Muito obrigado e um abraço a todos.